eu vou dar seguimento aqui ao vídeo anterior, que eu apertei um botão errado aqui, interrompeu a gravação, tanto é que o vídeo anterior ficou até sem despedida, tá? Então eu vou continuar daqui. Depois, se vocês puderem emendar, eu agradeço, tá bom? Ficou meio esquisito, ele ficou interrompido no meio. Bom, pessoal, então, dando seguimento ao estudo do direito das sucessões, nós vamos também verificar agora um outro tema que é específico do direito da sucessão testamentária. Não existe esse instituto, ele não é aplicado na sucessão legítima, que são as substituições testamentárias. As substituições testamentárias nada mais são do que um instituto jurídico que tem a função de garantir que uma pessoa receba a herança ou o legado no lugar de outra, que originariamente ela foi nomeada pelo testador, em razão de certas circunstâncias relacionadas então à impossibilidade de recebê-los diretamente. Então, pessoal, esse instituto, ele é uma forma que o legislador encontrou, dentro daquele conceito que eu falei para vocês, que ainda que existe muita formalidade, mas também o legislador, ele deixa para o testador, nas próprias disposições do Código Civil, um leque muito grande de opções de como ele pode manifestar a sua vontade no testamento, distribuir o seu patrimônio de forma legal, sem nulidades, e uma dessas formas é justamente as substituições testamentárias, porque muitas vezes o testador quer beneficiar determinada pessoa, ele quer beneficiar A. Só que muitas vezes, em determinadas circunstâncias, ele entende que ele não deve beneficiar diretamente A. Então, ele beneficia B para que, posteriormente, B entregue a herança ou legado a A. Então, para simplificar um pouco esse conceito técnico que eu dei para vocês agora, é dentro dessa sistemática que surgem as substituições testamentárias. O testador, ele quer beneficiar uma pessoa, existe um destinatário final, só que ao invés de beneficiá-lo diretamente, ele nomeia uma interposta pessoa que vai receber a herança no lugar do destinatário final. Cumpridas certas exigências, cumpridas certas formalidades, então, essa interposta pessoa vai, então, entregar a herança ou o legado ao destinatário final, tá certo? E isso já consta no testamento. Quem será o herdeiro a ser chamado em segundo lugar, de forma sucessiva no tempo. Então, para que as substituições testamentárias possam ter validade, no próprio testamento, o testador já deve deixar tudo isso especificado. Quem é a interposta pessoa, o que ela tem que fazer com esse bem e quando ela tem que entregar o bem ou o legado ao destinatário final. E por ser, então, uma sucessão testamentária, por ele estar dispondo de bens da sua parte disponível, reservando, então, e preservando o direito dos herdeiros necessários à sua legítima, a parte legítima, não há necessidade, então, nesse caso, de observância da ordem de vocação hereditária prevista lá no artigo 1829 do Código Civil, tá certo? Existem algumas formas, algumas espécies de substituição testamentária. A primeira delas é a chamada vulgar, substituição vulgar, em que uma pessoa ela deve suceder diretamente o testador no lugar do herdeiro ou no lugar do legatário originariamente nomeado. Ou seja, aqui há uma substituição direta, tá certo? Não existe aqui uma interposta pessoa entre o substituto e o testador, tá certo? Então, aqui, nessa forma, então, de substituição testamentária, tá certo? Na verdade, institui-se uma pessoa que deve suceder diretamente o testador no lugar do herdeiro ou no lugar do legatário originariamente nomeado, tá certo? O substituto, então, assume a posição do substituído, sujeitando-se, então, a todas as condições ou a todos os encargos impostos pelo testador. Então, é aquela situação, deixo o bem para A,
Se A não puder ou não quiser receber, quem vai receber o bem será o B. Tá certo? Então, aqui nós temos uma substituição direta, uma substituição vulgar. Tá certo? O substituto, então, ele herda a totalidade dos bens se os instituídos não puderem ou não quiserem recebê-la. Nós também temos uma outra forma de substituição, que é a substituição recíproca, no qual, então, o autor da herança, de modo expresso no testamento, ele institui vários herdeiros ou vários legatários num condomínio sucessório, num condomínio forçado. E ele os declara substitutos uns dos outros para a eventualidade de qualquer um deles não quiser ou não puder aceitar a herança ou legado. Então, na verdade, aqui, na substituição recíproca, o que nós temos é que os próprios coherdeiros ou os próprios colegatários são substitutos recíprocos uns dos outros, tá certo? E, por fim, nós temos uma forma de substituição, que é uma forma um pouco mais complexa, que é a chamada substituição fideicomissária. A substituição fideicomissária é um instituto no qual, então, o testador institui um herdeiro ou um legatário de forma sucessiva, que permite que a herança ou o legado sejam transmitidos a certo tempo ou sob certas condições a uma interposta pessoa para que seja, então, entregue ao destinatário final, que é, de fato, quem o testador da herança ele quis beneficiar. Só que para isso, pessoal, para que essa forma de substituição fideicomissária, ou também chamada de fideicomisso, ela possa ter validade e eficácia, tá certo? Ela só tem cabimento nos casos de prole eventual. Ou seja, o testador, para esse tipo de substituição, ele quer ou ele deseja obrigatoriamente beneficiar pessoas não concebidas ao tempo da abertura da sucessão. Então, ele quer beneficiar um neto que a sua filha possa vir a ter, neto esse que vai nascer depois da sua morte, por exemplo. Tá certo? Então, ele só tem cabimento, as substituições fideicomissárias só tem cabimento apenas nos casos de prole eventual, para beneficiar pessoas não concebidas ao tempo da abertura da sucessão. Tá certo? E aqui, então, nós temos mais uma formalidade e mais uma condição. E se esse concebido nunca vier a ser concebido? Falando de uma maneira mais simples, de uma maneira para quebrar um pouco aqui o rigor, né, e a complexidade desse instituto. Existe um prazo. Então, ele deixa para o seu neto, que ainda sequer foi concebido, mas que ele já é projeto de vida da sua filha. Certo? Só que, vejam, esse bem vai ficar reservado, o destinatário final é para essa pessoa que sequer ainda foi concebida. E se essa pessoa nunca vier a existir? Então, segue o legislador dizendo, se após 2 anos da abertura da sucessão não for concebido esse herdeiro esperado, herdeiro proveniente dessa prole eventual, os bens a ele reservados serão destinados ao seu substituto, que tanto pode ser a sua filha, nesse caso nós falamos, tanto pode ser a sua filha, como pode ser uma outra pessoa designada pelo testador. Então, veja, nós temos aqui uma dupla vocação hereditária. Uma pessoa recebe para ser entregue a uma pessoa que sequer ainda foi concebida no momento da abertura da sucessão. Se no prazo de 2 anos, essa pessoa, essa prole eventual, ele não vier a nascer, porque na verdade nós temos aqui uma expectativa de vida, que consequentemente uma expectativa de direitos, então, segundo o nosso legislador, esse bem, então, será entregue ao seu substituto. Ok? Dando seguimento, então, pessoal, às disposições ou aos institutos que são exclusivos da sucessão testamentária, nós temos a deserdação. A deserdação, que nós ouvimos muito na sociedade, né?
de uma maneira colocada de uma forma errônea, não jurídica, porque a deserdação ela é um instituto típico da sucessão testamentária, então ela não pode ser aplicada aos casos de sucessão legítima, que nada mais é do que um ato unilateral do autor da herança, que, mediante testamento, ele afasta herdeiro necessário da sucessão. Tá certo? Então, a deserdação só pode ocorrer nessas condições, para excluir herdeiro necessário, descendente, ascendente ou cônjuge sobrevivo, de receber a parte que lhe cabe na sucessão. Tá certo? Então, o herdeiro sujeito à deserdação, ele deve provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Porque quando o testador ele vai instituir, então, a deserdação, ele tem que justificar. Por que ele está deserdando? Porque senão isso pode se tornar alvo de fraudes. Tá certo? Ele não simplesmente deserda o filho X. Ele deserda o filho X por quê? E aí, então, ele deve obedecer às causas de deserdação previstas lá no Código Civil. Tá certo? E então, uma vez aberto o testamento, uma vez verificada que existe uma deserdação, tá certo? O herdeiro que está sujeito a ela, ele deve provar a veracidade da alegação do autor da herança, do testador, tá certo? Extingue-se esse direito, né, do prazo decadencial de 4 anos a contar da data da abertura do testamento. Consequentemente, então, pessoal, já que o testamento, a abertura do testamento, ele ocorre via judicial nos autos do processo do inventário, é necessário, então, uma ação ordinária, declaratória, no qual, então, que geralmente fica apenso, né, aos autos principais, anexo aos autos principais, que são aos autos do inventário, onde, então, vamos se discutir a respeito dessa deserdação. É justamente onde o herdeiro sujeito à deserdação, ele vai comprovar ou vai negar as alegações estabelecidas pelo testador no testamento que justificam a sua deserdação, tá certo? E aí nós temos, então, no artigo 1962, as causas que levam à deserdação do descendente e as causas que levam à deserdação dos ascendentes. Tá certo? Bom, pessoal, nos encaminhando, então, para o fim desse tema, nós temos também algumas outras condições específicas da sucessão testamentária, e uma delas é a redução das disposições testamentárias. O que significa a redução das disposições testamentárias? Significa igualar a parte legítima e a parte disponível da herança, do acervo patrimonial do autor da herança, tá certo? Porque como nós já vimos em aulas anteriores, muitas vezes a parte disponível e a parte legítima, elas não têm 50% cada uma no momento da abertura da sucessão. Porque o testador, ao elaborar o testamento, ele pode invadir a parte legítima dos herdeiros necessários e deixar em testamento mais do que ele poderia deixar. Ou seja, ao invés dele deixar disponível 50% do seu patrimônio, ele deixa 60%, 55%, sendo que o saldo remanescente é que ficaria relegado para a parte legítima, que é a parte exclusiva dos herdeiros necessários, dos quais eles não podem vir a ser afastados ou excluídos, salvo nos casos de indignidade ou nos casos de exclusão, né? Ou nos casos de deserdação. Mas, do contrário, pessoal, o testador ele só pode dispor em testamento de 50% do seu patrimônio. Vamos imaginar que na hora que ele está elaborando um testamento particular, um testamento cerrado, por exemplo, que muitas vezes ele não tem uma assessoria, que deveria ter, mas muitas vezes ele não tem uma assessoria nesse sentido, ele acaba, então, alegando 60% e não 50%. É nesse caso, então, que surgem a redução das disposições testamentárias, que é uma forma de igualar a parte legítima e a parte disponível, 50% para cada uma delas. E como que isso acontece segundo o nosso Código Civil? Através da transferência de bens da parte disponível
para a parte legítima. Na verdade, nada mais é do que um cálculo matemático, um cálculo contábil, que é feito aqui quando ocorre essa situação, né? De modo, então, a transferir bens da parte disponível para a parte legítima, de modo, então, a igualar as duas porções, certo? Como nós já havíamos conversado também, pessoal, existe a possibilidade de revogação do testamento. Então, a revogação do testamento nada mais é do que a alteração da manifestação de vontade originária do testador, que ele pode fazer isso em vida e até o momento da sua morte, ele pode modificar a sua vontade, como nós já havíamos conversado antes, na aula anterior, e à medida em que ele modifica a sua vontade, ele modifica também o testamento. Ele modifica as disposições testamentárias e deixa isso expresso na cédula testamentária. Como eu também já havia comentado com vocês, um testamento só é revogado por um outro testamento válido. Tá certo? Não importa aqui a modalidade, mas testamento só é revogado por outro testamento. Certo? O testador, então, pessoal, ele pode revogar inteiramente o testamento anterior, ou então ele pode revogar de forma parcial, tá certo? Por meio de um novo testamento, o testamento posterior. Só existe uma única exceção, em que não há a possibilidade de revogação do testamento, porque o testador não pode revogar a sua vontade, que é quando há reconhecimento de filho. Reconhecimento de filiação. Uma vez reconhecido o filho num testamento, o testamento posterior não pode voltar atrás. Ah, eu reconheci meu filho no testamento anterior, agora nesse, então, eu desreconheço, entre aspas. Não reconheço mais. Isso não pode existir. Ok? Então, a única forma, a única coisa, a única disposição testamentária que é irrevogável por testamentos posteriores é o reconhecimento de filiação. O testador ele pode revogar o testamento, então, de forma total, integralmente, de forma parcial. Ele também pode revogar de forma expressa, de forma tácita ou de forma presumida. À medida em que ele, no testamento posterior, dá um destino diferente a um determinado bem, por exemplo, do que ele havia dado no testamento anterior, então nós entendemos aqui uma forma de revogação tácita, tá certo? E também pode ser revogado de forma presumida. De qualquer forma, se à abertura da sucessão alguns bens não estiverem contemplados no testamento, tá certo? Esses bens que não foram contemplados pelo testamento serão, então, repartilhados de acordo com as regras da sucessão legítima. Tá certo? O testamento, ele pode ser revogado, mas o testamento ele também pode ser rompido. O que significa romper o testamento? E aqui eu peço que vocês tenham um pouco de atenção, porque são institutos muito similares. O rompimento, a revogação e o instituto que nós vamos, os demais institutos que fazem parte, então, dessas condições específicas que só podem existir no testamento. Então, quando nós falamos de redução das disposições testamentárias, falamos de revogação do testamento, e agora vamos falar do rompimento do testamento, são três institutos muito similares. E eu peço que vocês tenham um pouco de atenção, então, quando vocês estiverem na vida prática de vocês se depararem com um testamento, tá certo? O que significa romper o testamento? O rompimento nada mais é do que uma forma de uma revogação legal, ou uma revogação presumida do testador, no qual, então, há uma condição ou uma circunstância superveniente, relevante e anterior à posterior à elaboração do testamento, que é capaz ou que seria capaz de modificar a manifestação de vontade do testador. Então, veja-se, imagine, por exemplo, que o testador desconhecia a existência de um filho. E ele, então, pegou a sua parte disponível e dispôs da maneira como ele entendeu por bem, obedecendo às regras do Código Civil.
Vamos imaginar que esse filho só venha a ser conhecido pelo testador depois de que ele já fez o testamento, mas que ele não teve oportunidade de revogar ou de modificar o testamento anterior. Ou então, muitas vezes, esse filho só veio a ser conhecido depois da morte do testador. Tá certo? Então, presume-se que o testador, ele não teria disposto dos seus bens da maneira como ele fez no testamento, se ele soubesse da existência desse filho. Ou então, se ele não teria disposto se ele soubesse que o filho foi a pessoa que tentou matá-lo. Aquela tentativa de furto, de roubo que ele sofreu, tentativa de latrocínio que ele recebeu naquele momento, naquela circunstância, foi arquitetada por um de seus filhos. Então ele não teria disposto dos seus bens, beneficiando esse filho da maneira como ele fez no testamento, se ele soubesse dessa circunstância. Então é nessas condições que surge então esse instituto, o rompimento do testamento. Então, vindo à tona esse fato, não tendo sido o testamento, ele é considerado como rompido, ou seja, uma revogação legal, ou uma espécie de revogação presumida do testamento, porque presume-se que o testador ele não teria disposto dos seus bens daquela forma se ele soubesse dessa circunstância. Tá certo? E por fim, pessoal, vamos estudar agora a respeito do testamenteiro. Da mesma forma que nos autos do processo do inventário, quando nós falamos de sucessão legítima, existe a figura do inventariante. Na sucessão testamentária, nós temos uma figura similar, que é o testamenteiro. Quem é o testamenteiro? O nome já nos sugere ao que se refere e qual a sua função. É a pessoa de confiança, que muitas vezes é nomeada pelo testador no próprio testamento, que vai ficar incumbido de fazer cumprir o testamento. Basicamente, essa é a sua função. O testamenteiro, então, é ele que deverá cumprir com todas as disposições testamentárias que ali estão previstas, na cédula testamentária, que tanto pode ser um outro herdeiro, que pode ser uma terceira pessoa, como, por exemplo, o advogado, a pessoa de confiança do autor da herança, que ele nomeie, então, para essa função. Tá certo? Caso não tenha nenhuma pessoa nomeada, o testamenteiro pode ser nomeado pelo juiz, que aqui nós estamos dentro do caso testamenteiro dativo, tá? No caso de não existir, então, um cônjuge sobrevivo, um herdeiro necessário, ou se foi instituído, mas essa pessoa se recusou a aceitar essa função, tá certo? Esse encargo, porque não é fácil ser testamenteiro. É muito trabalho, e é um trabalho muito minucioso, que deve ser prestado contas depois ao final do seu trabalho, e não é toda pessoa que tem essa habilidade, essa capacidade, né, nesse sentido de habilidade para cumprir com essa função. Então, mesmo que ele foi nomeado nos autos foi nomeado na cédula testamentária, ou seja, nomeado pelo juiz, então, a pessoa, então, ela pode se declinar desse encargo. E aí, no caso, então, o juiz nomeia alguém da sua confiança, que é o chamado testamenteiro dativo, tá certo? A função do testamenteiro é uma função personalíssima, que uma vez aceita, né, ela não pode ser delegada a outra pessoa, e ela também não pode ser transmitida para os herdeiros do testamenteiro, caso o testamenteiro venha a falecer ainda no desempenho das suas funções. O testamenteiro é uma pessoa natural, né, que tem capacidade para os atos da vida civil e que seja uma pessoa idônea para exercer as suas funções, além de capacidade específica para gerir e fazer cumprir esse patrimônio. O conjunto de funções e de atribuições do testamenteiro recebe o nome de testamentaria, tá certo? Que a testamentaria, então, constitui todo o rol de direitos e obrigações que devem ser cumpridas pelo testamenteiro. O testamenteiro, sendo ele
Tanto ele pode ser, né, o testamenteiro, ele tanto pode ser, como nós já havíamos conversado há pouco, um herdeiro legítimo, pode ser um legatário, pode ser um cônjuge sobrevivo, e na hipótese de nenhuma dessas pessoas querer ou aceitar, né, essa função, então o juiz nomeia um dativo. No caso, então, né, o testamenteiro, ele está sujeito a uma remuneração. Mas essa remuneração, ela só é conferida ao testamenteiro herdeiro, ao testamenteiro legatário, ao testamenteiro herdeiro legítimo, ao legatário ou então ao cônjuge sobrevivente. Nesse caso, então, essa remuneração recebe o nome de prêmio ou vintena. Ela é fixada livremente pelo testador no próprio testamento. Então, ele deixa ali uma disposição testamentária nomeando e estabelecendo a sua remuneração, a vintena. Né? E se não for estabelecido, o juiz ele pode arbitrar o valor da remuneração do testamenteiro dentro de um limite de 1% a 5% do valor da herança líquida. Tá certo? E esse percentual, ele será deduzido da parte disponível. Tá certo? Era isso que nós tínhamos para conversar sobre o testamento, sobre a sucessão testamentária. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham achado interessante, porque testamento não é um instituto muito próximo da grande maioria das pessoas na sociedade, ainda que as estatísticas venham mostrando que durante a Covid, no período mais no período mais crítico da Covid, no auge da Covid, no período mais crítico da Covid, muitas pessoas se socorreram e aumentou muito o número de testamentos registrados e celebrados nos cartórios, nos tabelionatos de notas, mas ainda não é uma forma de sucessão que é comum, não é uma forma de sucessão que é próxima da grande maioria da população brasileira. Tanto pelo custo de elaborar um testamento público, principalmente, que é o mais seguro, como também pela falta de cultura que nós temos no nosso ordenamento jurídico, na nossa sociedade, de fazermos um testamento pensando na disposição patrimonial depois da morte. Até mesmo porque a morte, e falarmos sobre morte, ainda é um tabu na nossa sociedade. Espero que vocês tenham gostado, espero que as informações tenham sido úteis para vocês e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até lá, pessoal!